Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção de alguns exercícios. Então, o que eu quero que vocês façam? Pegue lá no caderno de vocês, ou onde vocês resolveram esse exercício, sei lá, de repente vocês imprimiram a folha que eu dei, vocês resolveram lá, ou resolveram no caderno mesmo. Então agora, antes de começar, dá um pause aqui nesse vídeo, pega o material de vocês onde foi resolvido os exercícios e daí vocês vão acompanhar comigo essa correção, certo? Se houver alguma dúvida, eu peço que vocês deixem lá na área de comentários e daí eu vou respondendo conforme as dúvidas forem surgindo, certo? Então, caderno na mão, exercício resolvido na mão e vamos acompanhar a correção. Então, agora nós vamos corrigir os exercícios a respeito da função orgânica oxigenada aldeídos. Exercício número 1 dos aldeídos. Aqui está pedindo para a gente dar a nomenclatura oficial desses compostos. Então, aqui nós temos, né? Eu dei para vocês as fórmulas estruturais planas dos compostos da função oxigenada aldeído e vocês teriam que dar nome. Então, para eu identificar que é um aldeído, é quando eu tenho COOH na minha cadeia, tá? Então, olha lá, COOH, que tem duas. E também pode ser escrito dessa maneira, abreviado, CHO, né, que representa o COOH, certo? Então, todas essas funções pertencem ao grupo dos aldeídos e a gente vai dar nome a eles. Lembrando que eu sempre numero minha cadeia principal, né, pensando no primeiro momento na função, no segundo momento na insaturação e por último na ramificação, certo? Então, se eu começar por aqui, eu vou começar a numerar por aqui. Aqui eu não tenho nem ramificação e nem saturação, já vou contar aqui, ó, MET, ET, PROP, BUT. Ligação do tipo simples AN, butan, e COOH é aldeído, então termina em al. Então esse daqui é o butanal. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos apenas? Não, né? Tem alguma coisa diferente aqui no meio. Vejam que esse CH2, ele está entre parênteses e escrito 5 lá fora. O que isso significa? Isso significa que o CH2 se repete por 5 vezes. É uma forma simplificada de eu escrever. Em vez de eu escrever o CH2 tudo um do ladinho do outro, eu ponho entre parênteses e digo que ele está se repetindo 5 vezes, certo? Então, aqui eu tenho 5 CH2. Então, 1 carbono mais 5, 6, mais 1, 7. Ligação do tipo simples, AN. Então, 7X. Ligação do tipo simples, AN. COOH aldeído, al. Esse daqui é o hexanal. Aqui eu tenho 3 carbonos, mas nas duas extremidades eu tenho al. Então, eu tenho dial, 2 vezes o al se repetindo. Então, eu tenho MET, ET, PROP, 3 carbonos. Ligação do tipo simples, AN, propan, 2 aldeídos, dial. Para não ficar propan, dial, eu acrescento a vogal O. Fica propanodial, certo? Então, esse daqui eu preciso dizer. E não preciso dizer aonde estão os 2 als, visto que as funções sempre estarão nas extremidades, tá? Elas vão fazer parte da cadeia principal, começando e terminando, se for nesse caso. Aqui, lembrando então que aqui é um aldeído, vou começar a numerar por aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou 4, 5, tanto faz, né? Vai dar a mesma coisa. Então, aqui eu preciso dar nome primeiro às ramificações vêm primeiro do que a cadeia principal. Então, no carbono 1, 2, 3, 4, no 2 e no 4, eu tenho dimetil, ó, metil, metil. 2 vezes o metil, dimetil, 2,4 dimetil. E agora a cadeia principal, MET, ET, PROP, BUT, PENT, pente. Ligação do tipo dupla, em, pentem. Aldeído, al, pentenal. Mas eu preciso dizer aonde está essa dupla, porque ela poderia estar aqui, no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4, tá? Então, existe uma variação. Ele pode estar em outro lugar, então eu preciso dizer que é o 3-pentenal. Então, esse composto é o 2,4 dimetil
3-pentenal. E essa daqui, eu também tenho ramificações. Então, eu vou começar a numerar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 3 eu tenho metil. Então, 3-metil, 5 carbonos com ligação do tipo simples, pentano. C-OH aldeído, pentanal. Ok? E o último desse slide aqui, eu começo a numerar por aqui. Vou achar a cadeia principal, aquela que tem a maior sequência de carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é a cadeia principal. No carbono 2, eu tenho etil, e no carbono 3,3 eu tenho 3-metil, 3-metil. Então, 3,3-dimetil. Por ordem alfabética, eu começo com etil e não com metil. Tá? Então, 2-etil, 3,3-dimetil, 5 carbonos pente, ligação do tipo simples an, aldeído al. Então, esse é o 2-etil, 3,3-dimetil pentanal. Ok? Aqui eu tenho 2 carbonos, met, et, etanal. 3 carbonos, met, et, prop, propanal. 5 carbonos, pentanal. Então, aqui, ó, tudo ligação simples, sem ramificação, eu só dou o nome da quantidade de carbonos que eu tenho, an, e termina em al, tá? Etanal, propanal, pentanal. Aqui, olha lá o aldeído escondidinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, é pentanal. Mas no carbono 3 tem o metil, então eu preciso dizer, ó, 3-metil, pentanal. Aqui, esses dois aqui têm nomenclaturas que podem variar um pouquinho, tá? Então, vamos primeiro para a nomenclatura mais simples, que é 1, 2, 3, met, et, prop, no carbono 2 tem o metil. Então, 2-metil, propanal. Briga de gato. Daí aqui, ó, o que aconteceu aqui? Eu tenho o isobutanal. Por quê? Lembra nas ramificações que a gente tinha lá nos compostos, só quando era hidrocarbonetos, que a gente tinha o isopropil, o isobutil, o sec-butil, o terc-butil. Então, eu consigo, a partir daqueles nomes, né, que dependendo da distribuição onde estão os carbonos, eu consigo também dar nomes para outros compostos. Então, se a gente for lembrar aqui, ó, eu tenho met, et, prop, but, né, com as duas pontas iguais aqui. Então, esse aqui seria o isobutil. Volte depois naquela tabelinha e veja que esse aqui é o isobutil. Mas como eu tenho aldeído na ponta, eu posso chamar de isobutanal. Tá? Então, eu posso chamar tanto de 2-metilpropanal como isobutanal. Esse nome é bem comum, ele aparece bastante nas nomenclaturas oficiais dos outros compostos. Tá? Então, volta lá na tabelinha dos radicais, né, dos compostos orgânicos lá, dos hidrocarbonetos, ok? E esse daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, no 3 eu tenho metil, então 3-metil, met, et, prop, but, butanal. Mas esse daqui também é o 1, 2, 3, 4, 5, então seria um pentanal, só que no final eles estão aqui iguais, né? Iso. Então esse pode ser também o isopentil, tá? Por isso eu chamo de isopentanal. Tá? Então esses compostos, gente, tem que realmente voltar para olhar lá na tabela e saber quais são as suas estruturas. Aqui eu tenho aldeído também, então eu tenho 1, 2, 3, 4, é but, met, et, prop, but, só que eu tenho dupla ligação, então eu preciso colocar em, aldeído ao, butenal, mas eu preciso dizer aonde está a dupla. Então ele está no carbono 1, 2, 3, porque ele poderia estar no 2 também. Então é 3-butenal ou but-3-enal, também é correto colocar o número aqui depois do but, but-3-enal. Eu prefiro 3-butenal, mas pode ser da outra maneira também. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, é pente, ligação dupla em, aldeído ao, pentenal. Mas eu preciso dizer aonde está a dupla,
dos 5 carbonos. Ele poderia estar no 2, poderia estar no 3 e poderia estar no 4. Nesse caso, ele está no 3, então é o 3-pentenal. E esse aqui é uma variação, em vez de estar no 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele está no 4. 5 carbonos, dupla ligação, penten, aldeído, al. Esse é o 4-pentenal. Exercício número 2. Os aldeídos, que têm poucos átomos de carbono na cadeia, eles têm odores desagradáveis, mas alguns aldeídos que têm mais átomos, né, de alto peso molecular, têm odores agradáveis e são utilizados na fabricação de perfumes, de cosméticos e sabões. Então, o citral, que é um desses aldeídos, tem um forte sabor de limão e ele é usado como aromatizante cítrico, né? Então, a gente pode colocar no perfume, no cosmético, no sabão. Essa é a fórmula estrutural plana dele e está pedindo para a gente observar algumas afirmações e anotar aqui, descobrir qual é que não corresponde a esse aldeído aqui, tá? Então, aqui eu fiz a fórmula e está falando algumas coisas. Seu nome científico é 3,7 dimetil 2,6, vamos ver. Então, olha lá, vou começar a numerar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, realmente é oct. Tenho duas ramificações, no carbono 3 e no carbono 7, eu tenho dimetil, 3,7 dimetil, tá certo? Daí eu tenho oct, 8 carbonos. Eu tenho duas duplas no carbono 2 e no carbono 6, 2,6 octadien, e aldeído al, octadienal. Tá? Então, realmente, esse é o nome oficial dele. 3,7 dimetil, 2,6 octadienal. Sua fórmula molecular é C10H16O. Então, ó, 8 carbonos na cadeia principal mais 2, 10. Hidrogênios, 3, 6, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso mesmo. E um oxigênio. Então, C10H16 também está correto. O citral tem carbonos secundários e primários. Então, aqui eu classifiquei todos eles. Ó. 1, 2, 3, 4 primários. Olha lá, primário. 1, 2, 3, 4 secundários. E tem 1, 2 terciários. Não tem carbono quaternário. Então, sim, ele tem carbonos secundários e primários. E a última é que se o citral tem 3 carbonos primários. Ó, tem 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 carbonos primários. Então, a alternativa que está errada, né, porque pede aqui não corresponde a esse carbono, é a alternativa D. Número 3. Número 3 apresenta uma fórmula estrutural plana de um composto, que a gente está vendo aqui que é um aldeído, né? E está pedindo a nomenclatura oficial desse composto. Então, vamos lá. Se eu tenho um aldeído aqui, eu vou começar a numerar por aqui, certo? Então, eu tenho que encontrar a maior cadeia principal, né? A cadeia que tem o maior número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 6, 7. 5, 6, 7, 6, 7, 8. Ah, então olha lá. Até aqui eu tinha 5, dava 7 para cá. 6, 7, 8, ok? Então, essa é a minha cadeia principal, que tem 8 átomos de carbono. E daí eu tenho algumas ramificações aqui nessa cadeia. Vou começar a numerar por aqui, número 1. Depois, 2. No número 3, eu tenho um radical. Esse radical é o fenil. 4, 5. Tem um outro radical. Esse daqui é o isopropil. Lembra? Met, et, prop e isopropil. No 6, eu tenho um metil. E tem 8 carbonos na cadeia principal. Então, primeiro eu vou dar nome aos radicais. E por ordem alfabética, eu teria que começar por onde? Eu tenho fenil, isopropil e metil. A, B, C, D, E, F. Então, o primeiro é 3, fenil. Olha lá, no 3 eu tenho um fenil. Depois eu tenho isopropil e metil. Então, no 5 eu tenho um isopropil.
E no 6 eu tenho metil. Então, dei nome a todos os radicais que estão na minha cadeia principal. E agora eu vou dar nome à cadeia principal. Tenho 8 carbonos, oct, ligação do tipo simples, an, aldeído, al, octanal. Tá? Então, o nome oficial desse composto, segundo as regras da IUPAC, é 3-fenil, 5-isopropil, 6-metil, octanal. 4. Escreva a fórmula dos seguintes compostos. Então, a gente tem que colocar a fórmula estrutural plana dos compostos aí que está dando nomenclatura. Então, o primeiro, a gente vai ver que é um monte de coisas, né? Um monte de radicais no hexanodial. Então, eu vou primeiro desenhar a cadeia principal, que tem 6 carbonos, ligação do tipo simples, AN, e dial eu tenho C-OH nas extremidades. Então, ó, eu coloquei os 6 carbonos, coloquei os 2 OH, e agora eu vou numerar. Eu resolvi começar a numerar por aqui. Mas, se você escreveu e resolveu numerar por aqui, também não tem problema, tá? Só preciso seguir aqui. Então, vamos lá. No 3 eu tenho um etil, ó. 1, 2, 3, etil. No 4 eu tenho um isopropil. E depois, no 2 eu tenho um metil, no 2 tenho um metil de novo, e no 5 eu tenho outro metil. Então, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho trimetil no 2 e no 5, ok? Então, esse é o composto. 3-etil, 4-isopropil, 2,2,5-trimetil hexanodial. B. Butanodial, met-et-prop-but. E coloco C-OH nas extremidades, butanodial. A B, C. Propenal. Ó, al, met-et-prop, tem dupla. Não fala onde é, mas ó, não pode ser aqui, porque esse carbono já está fazendo 3 ligações. Não dá para ser aqui, então obviamente é aqui. Por isso que não está dizendo que é o 2-propenal, não precisa. Se eu falar propenal, eu vou pôr a dupla aqui. Não existe outra forma, ok? CD, D não tem, não sei o que aconteceu com o D. Vai para o E, tá? Então o E é 3,5 de metil hexanal. Então eu vou pôr 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resolvi pôr o dupla OH lá na pontinha do lado direito. Vou começar a numerar por ele. E no carbono 3 e no carbono 5 eu tenho dimetil. Então, 3,5 dimetil hexanal. Também completando com os hidrogênios. E o F também tem um monte de radicais e é um octanal. Então, são 8 carbonos, ó. Cadeia principal é já numerada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora eu volto. No 5 e no 6 eu tenho dietil. Então, no 5 e no 6 eu tenho 2 vezes o radical etil. Depois, no 2, no 6 e no 7 eu tenho o trimetil. Tem 3 vezes um metil, ó. No 2, metil. No 6, metil. No 7, metil. E no 3, por último, aqui eu tenho terquibutil, que é esse daqui, ó. Met-et-prop-but, numa disposição de carbono terciário, é o terquibutil. E octanal, 8 carbonos com os seus respectivos hidrogênios. Tá? Então, esse é o 5,6 dietil, 2,6,7 trimetil, 3 terquibutil, octanal. Número 5. Número 5 fala que o aldeído valérico, que é o nome usual de um aldeído, ele é mais conhecido como pentanal, ou seja, sua fórmula estrutural, seu nome oficial é pentanal. Então, ele fala que apresenta qual fórmula molecular e pede para escrever a fórmula estrutural plana, certo? Então, aqui está o pentanal, ó, met, et, prop, but, pente, ligação do tipo simples, aldeído, al, pentanal. Quantos carbonos, daí pede também a fórmula molecular. Essa é a fórmula estrutural plana, e agora eu vou dar a fórmula molecular, eu vou escolher uma dessas. Então, pentanal tem 5 carbonos, C5. Quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C5H10,
um oxigênio, O, C5H10O, alternativa A. Bem simples esse. 6. Está pedindo para eu analisar, né, as informações, as afirmações que estão aqui embaixo, em referência a esse composto aqui, que é o 3,7 dimetil 2,6 octadienal, certo? É o mesmo composto que a gente viu no exercício número 2. Tá? Tem algumas outras afirmações diferentes, mas tem algumas iguais, mas vamos fazer. Então, vamos analisar a primeira afirmação aqui. 1. Apresenta 2 carbonos terciários na sua estrutura. Então, vamos ver. Ó, o carbono terciário aqui ligado a outros 3 e outro carbono terciário aqui ligado a outros 3. Então, essa afirmativa está correta. A fórmula molecular é C10H16O? Sim, a gente já viu na outra vez, né? Tem 8 mais 2 carbonos, 10, 16 hidrogênios e 1 oxigênio. Também está correta. Ela tem uma cadeia homocíclica e insaturada. O que é uma cadeia homocíclica? Cíclica de ser fechada, né? Então já está errado porque não é um ciclo, mas tudo bem, vamos ver. E seria homocíclica se ela é fechada só por átomos de carbono, tá? Então não é porque nossa cadeia é aberta. E ela é insaturada? Até é insaturada, ó, tem 2 insaturações aqui, tem 2 duplas ligações. Mas essa aqui não está certa porque ela não é homocíclica, tá? Se ela falasse aqui se é uma cadeia homogênea, daí poderia estar certo. Homocíclica não, então está errada essa. E tem 3 carbonos secundários na sua estrutura? Vamos lá, ó, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, lembra? 4 carbonos secundários. Então, essa também está errada. Então, quais são as afirmações que estão corretas? A 1 e a 2. Então, aqui a nossa é a alternativa C. E agora nós vamos corrigir os compostos, os exercícios sobre cetonas. Exercício número 1. Então, vamos lembrar mais uma vez cetona. Cetona é o dupla O entre carbonos. Então, a primeira cetona que eu posso ter é uma cetona de uma cadeia de 3 carbonos. Não existe, por exemplo, nem metanona nem etanona. A primeira cetona que a gente tem é a propanona, que é o caso dessa daqui, certo? Então, vou corrigir assim, depois eu vou indo para lá, tá? Vocês acompanham aí no caderno. Então, aqui eu tenho a cetona aqui. Eu vou começar a numerar por aqui, porque a cetona já fica no carbono 2. Se eu começasse a numerar por aqui, a cetona ficaria no carbono 3. Então, veja que aqui eu tenho função e tenho insaturação. Quem que é mais importante? A função. Então, por isso eu começo a numerar por aqui. Então, eu tenho met, et, prop, but. Então, eu ponho but. A insaturação está no carbono 1, 2, 3. 3 em. E depois eu tenho cetona, ona. E aonde está a cetona? No carbono 2. Tá? Então, veja que eu tenho que dar nome para todo, eu tenho que identificar tudo que eu tenho na minha estrutura. 2, but, 3 enona. Tá? Então, o 3 indica para mim o em, e o 2 na frente indica para mim o ona. Também poderia estar escrito but 3 em 2 ona. Tá? Se for ficar mais fácil para vocês, também pode. Aqui eu tenho met 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, tanto faz o lado que eu começo, certo? Então, aqui, met, et, prop, but, pente. Pentanona. Aonde está a dupla O dos 5 carbonos? Está no carbono 3. Então, 3 pentanona. Também poderia ser penta, pentan, 3 ona. Tá? Existe também essa possibilidade. Aqui eu tenho 1, 2, 3 função, 1, 2, 3 função. Então, tanto faz o lado que eu começo. Agora eu vejo que eu tenho radicais, então quem que vai desempatar? Radical. 1, 2, radical. 1, 2, radical. Aqui está tudo empatado, então tanto faz o lado que eu começo. Então, no carbono 2 e no carbono 4, eu tenho 2 vezes o metil, então 2,4 dimetil.
E daí eu tenho 5 carbonos com cetona, pentanona. Aonde está a cetona dos 5 carbonos? Está no carbono 3. Então, 3 pentanona. 2,4 dimetil, 3 pentanona. Ou 2,4 dimetil, pentan, 3 ona. Tá? Lembra que eu posso colocar no meio também. Eu, particularmente, não gosto, mas vocês podem colocar. Aqui, se eu começar a numerar por aqui, a cetona fica no 3. Se eu começar a numerar por aqui, a cetona fica no 2, então eu começo por aqui. Então eu tenho 4 carbonos, met, et, prop e but, cetona, ona, butanona, butananona, aqui foi repetido 2 vezes, mas é butanona, tá? E ela está no carbono número 2, tá? Então 2-butanona ou butan 2-ona. Aqui também está ona, é que eu faço Ctrl+C, Ctrl+V, depois eu escrevo de novo e não vi que ficou no final. Aqui, ó, 1, 2, 3, cetona. 1, 2, 3, 4, cetona. Não vão achar que aqui tem um radical, porque não existe radical na ponta, lembra? Ele faz parte da cadeia principal. Tá bom? Então eu vou começar a numerar por aqui, porque ele já fica no 3. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho hexanona. Aonde está a ona dos 6 carbonos? No carbono 3. Então, 3 hexanona. Certo? Então, pessoal, você pode colocar também aqui, ó, 3. Deixa eu até pegar um negocinho para eu riscar aqui para vocês, uma caneta. E vou pôr da cor azul. Tá? Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, ó, butanona. Tirar aqui que tá mais. Hexanona. Ai, que ruim de riscar. Tá? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui só para vocês verem. Fica mais bonitinho. Vou voltar aqui no meu computador. Aqui. Então, olha lá. 3 hexanona e também posso escrever hexan 3 ona. Pode pôr no meio também. Vamos nesse daqui agora. Esse daqui eu tenho 1, 2, função, 1, 2, 3, 4, função. Então, já vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, pentan, ona, pentanona. O ona está no carbono 2, 2 pentanona. Ou pentan 2 ona. Esse daqui, 1, 2, função. 1, 2, 3, função. Tá? Então, vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4. Vou começar por aqui, porque aqui fica no carbono menor. 4 é but. No carbono 3 tem in. But, 3 in. E ona está no carbono 2. Então, but 3 in, 2 ona. Ou 2 but 3 inona. Tá? Mas aí, por que eu cortei aqui o 2? Porque essa dupla O aqui, ela não pode estar aqui, ela tem que estar no meio, lembra que ela não pode estar na ponta? Ela não pode estar aqui, porque aqui já já tem todas as ligações. Então, só existe essa possibilidade. Então, se eu colocar but 3 inona, eu também vou conseguir escrever esse composto, porque não existe outra possibilidade. E quando não existe outra possibilidade, eu posso sim omitir aqui a numeração. Certo? Aqui, 1, 2, função. Se eu vier por aqui, vai dar 1, 2, 3, 4. Então, vou começar por aqui. 1, 2, 3. No 4, eu tenho o radical metil. E depois eu tenho 5 carbonos com cetona, pentanona. Aonde está a ona dos 5 carbonos? No carbono 2. Então, 4 metil, 2 pentanona. Ou também posso escrever 4 metil, pentan, 2 ona. Ok? E quando eu tenho cadeias fechadas, e eu só sai uma dupla O aqui das cadeias, eu tenho ciclo na frente, 3 carbonos, ciclo propanona. Aqui tenho 4 carbonos, ciclo butanona. E aqui eu tenho 5, ciclo pentanona. Lembrando que se eu tivesse algum radical aqui, eu ia fazer o caminho menor para chegar no radical, né? Então, digamos que eu tivesse um radical aqui, seria 1, 2, 3 metil, ciclo pentanona. Tá bom? Número 2.
Dentre esses compostos apresentados aqui, quais deles pertencem à função cetona? Então, veja aqui, ó. Aqui eu tenho um dupla O no meio, tá? Eu tenho fenilmetilcetona. Aqui eu tenho um dupla O, mas veja que não tem outro carbono aqui, é C dupla OH. Aqui é um aldeído, certo? Aqui eu tenho uma cetona também, ó, por mais que ela esteja escrita de uma outra configuração, mas ó, esse carbono que tem a dupla O está entre dois carbonos, então aqui também é uma cetona. Aqui também, ó, o difenilcetona, a dupla O está entre dois carbonos, lembrando que aqui no ciclo tem carbono, né? Então também é uma cetona. Aqui, C dupla OH também é um aldeído, tá? Esse daqui é o metanal. E esse daqui, C dupla OH, também é um aldeído, met, et, prop, but, é o butanal. Tá? Então, os que apresentam cetona são os compostos 1, 3 e 4. Alternativa A. Aqui no 3, qual é a nomenclatura oficial desse composto aqui? Então, veja que aqui eu tenho duas estruturas de cetona. Veja que a dupla O está num carbono que está entre carbonos, então é cetona. Então, a cadeia principal vai começar a numerar por aqui, que fica mais próximo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Tanto faz, eu vou pegar a reta aqui. Ó. Então, 1, 2, 3, no 4 tem o metil. E tem 5 carbonos a cadeia principal, pentano. Certo? Só que eu tenho duas zonas, então eu tenho diona, pentandiona. Eu acrescento o O para não ficar esquisito de falar pentandiona. Então eu falo pentanodiona. Mas eu preciso dizer aonde estão o di, as duas zonas nos 5 carbonos. Elas estão no carbono 2 e no carbono 3. Então o radical, o composto fica com o nome de 4-metil 2,3 pentanodiona. Lembrando mais uma vez que pode ser escrito também 4-metil pentano 2,3 diona. Exercício número 4. Para escrever a fórmula estrutural plana dos seguintes compostos, né? De algumas cetonas. Então, olha lá, 4-metil pentan 2,3 diona. Na verdade, é o composto que a gente acabou de fazer, né? Olha lá. Ponho 5 carbonos, porque são pentano. No carbono 2 e no carbono 3 eu ponho acetonas. E no carbono 4 eu ponho metil. B, 3,4 de metil 2-hexanona. Então, B, hexanona, ponho 6 carbonos. No 3 e no 4 eu ponho 2-metil. E no 2 eu ponho a ona. 3. Cetona difenílica, que já não é um nome oficial, é um nome usual, que é difícil de dar um nome isso aqui da maneira como a gente faz, né? Então eu considero a cetona C dupla O e os dois que estão ligados a ela eu considero como radical. Então eu tenho cetona difenílica, ou também pode ser difenilcetona, também está correto. Difenilcetona. A cetona é do meio, tá? Então, essa aqui é um outro tipo de nomenclatura. Depois D, cetona dibenzílica, tá? Então, lembra que esse é o fenil, esse composto é o benzil, tá? Então, cetona dibenzílica. Para quem está se perguntando, mas por que é benzil e por que é fenil? Também estão na listinha dos compostos, das radicais dos hidrocarbonetos, que a gente aprendeu lá no começo das aulas, quando a gente falou de hidrocarbonetos. São compostos que a gente tem que, basicamente, decorar. Tem que saber que esse daqui é o benzeno, e quando ele vira um radical, ele é o fenil. Esse daqui, quando eu tenho CH2, o radical dele é o benzil, tá? Então, isso não tem muita lógica, principalmente para os compostos aromáticos. BCD-E, isopropil, terquibutil, cetona. Então, cetona está no meio. Daí eu tenho isopropil. Olha o isopropil aqui, ó. CH, CH3, CH3. E o outro é o terquibutil.
met, et, prop, but, só que carbono terciário, terc-butil. Então, isopropil, terc-butil, cetona. Também, compostos que estão na listinha de radicais dos compostos dos hidrocarbonetos, para vocês decorarem, basicamente. F é metilpropilcetona. Então, metilpropilcetona. Lembra que todos eles estão em ordem alfabética, tá? Metilpropilcetona. Isopropil, terc-butil, cetona, tá? Esse é outro tipo de nomenclatura. O G, 2-pentanona, então eu ponho 5 carbonos e no 2 eu ponho acetona. E o H começa com hexanodiona, então eu ponho 6 carbonos. No carbono 4 e no 4 eu coloco um etil e outro etil. No 5 eu coloco um metil. E no 2 e no 3 eu coloco 2 cetonas. No 2 e no 3 eu ponho acetonas. Tá? E daí, obviamente, pessoal, vocês têm que se preocupar com os hidrogênios. Tá? Então, isso aqui eu coloquei uma dupla, ele está fazendo mais 2 ligações, aqui não tem hidrogênio. Aqui não tem hidrogênio. Aqui, ó, também, aqui já tem um, ó, porque está fazendo ligação com esse, com esse e com esse. Então, um hidrogênio. Então, observar esses hidrogênios também é importante. Faltou um hidrogênio, sobrou um hidrogênio, o composto está errado, ele não existe. E aqui está falando no número 5, que as 3 representações aqui embaixo, eles são de açúcares ou de carboidratos, e eles pertencem à função cetona. Quais deles apresentam a função cetona? Então, a gente vai em busca do que quando a gente pensa em cetona? A gente vai em busca da dupla O. Tá? Só que essa dupla O tem que estar entre carbonos. O carbono que recebe a dupla O tem que ser recheio de dois carbonos. Ele tem que estar dando a mão para 2 outros carbonos, ok? Então, aqui eu tenho um dupla O nesse composto. Esse carbono está ligado a um carbono e a um hidrogênio. Então, não é acetona. Isso daqui é um aldeído, C-OH, certo? E daí aqui eu tenho, daí não vem ao caso, tá? Mas eu vou falar porque acabaram me perguntando, né? O que é isso daqui? Tem OH, 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 OH. Tudo isso daqui, gente, são álcool. Aqui eu tenho a função aldeído e tenho a função álcool. Tá? Essa é a glicose. Isso aqui é um composto de função mista. Aliás, todos eles são, tá? Daí aqui também, ó, a hidroxila ligado aos compostos, então é álcool, tudo álcool aqui. E a dupla O aqui está num carbono que está ligado a 2 outros carbonos. Então, isso daqui é uma cetona. Então, a frutose realmente pertence à função cetona. E a galactose, as hidroxilas também é álcool. E daí eu tenho o dupla O aqui, só que o carbono que recebe a dupla O está ligado a um carbono e a um hidrogênio. Então, aqui também é um aldeído. Então, o único composto que pertence à função cetona, que tem a função cetona além da função álcool, é o composto número 2, a frutose. Tá? Então, lembre que esses compostos, nós veremos mais adiante, são compostos que apresentam mais do que uma função. Então, são compostos de função mista. Então, encerramos a correção dessas atividades, né? E eu quero, mais uma vez, lembrar vocês que as atividades entregues nessas formas de listas de exercícios, elas valem sempre uma participação, tá? Não faço uma correção pontual, a correção é trazida agora nesse momento para que vocês acompanhem o que acertou, o que errou e para depois tirar as dúvidas referente à correção desses exercícios. Então, cada atividade vale uma participação. E depois, para fechar uma das menções que eu fecho, é realmente a média das atividades. Então, a média das atividades, elas valem de I, né, se a pessoa não entregou nada, até B, em alguns momentos, nesse semestre elas valem até B, e no semestre final, onde eu considero tudo, né, quando a gente vai fazer realmente fechar a menção final do anual, daí eu faço uma menção anual ou semestral, se for para curso técnico, né, modular.
Então, quando é no final, eu vou considerar todas as suas atividades que vocês entregaram durante o semestre ou durante o ano, e daí nessa menção final eu vou fechar uma média de atividades que vai valer sim daí até MB. Daí é para quem realmente entregou tudo, tá? Então, vocês vão perceber que nessas menções parciais, quem entregou tudo ficou com uma média B, mas na menção final eu vou considerar isso e pode chegar até a MB, tá? Então fiquem atentos a esses exercícios, fiquem atentos à entrega correta desses exercícios, que ao longo do semestre, ao longo do ano, isso daí fecha uma boa menção, ok? Então encerramos por aqui e a gente volta numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.